Entre muitas desconfianças, sai a primeira vitória fora de casa do Clube do Remo. Sabíamos que vinha de uma semana difícil e numa rodada que está muito atípica dos adversários ganhando fora de casa, gente. Então surpreendeu a gente. Lembrando a vocês que o Clube do Remo iniciou a partida com a mesma equipe, isso desagradando alguns, e depois fomos buscar o entendimento do que o treinador falou sobre isso. Bom, gente, já peço a você que está novo por aqui, não esquece, curte, compartilha, se inscreve no canal, hype o canal aí, não esquece de deixar teu comentário, acertou o placar? Então fala aí pra nós como foi. Então bora pra cima. Leão! Bom, rapaziada, segunda-feira, né? Pensava que eu tinha infartado. Foi uma partida boa para infarte aí, né? Quem não tem o coração forte, com certeza não gosta de fortes emoções como eu. Eu nem vi, para vocês terem ideia, o pênalti batido pelo Pedro Rocha. Eu vou ver depois já, né? Porque eu tava, como eu falei para vocês antes, eu tava em trânsito, ia trabalhar. E aí eu coloquei o celular ali próximo, a internet lenta que só, e eu tinha que escutar no rádio. Meus amigos, eu não sei mais. Não recomendo ninguém escutar pelo rádio, porque não é a mesma coisa que você tá vendo na TV, né? Até porque eles também transmitem aqui assistindo, né, gente? Então, vai de situação para situação. Fato é que até na TV também teve situações que o cara tava dizendo até que não foi pênalti, né? Não foi pênalti, mas o locutor do Nosso Futebol, se vocês quiserem ver, o Nosso Futebol tá transmitindo, mas depois que a partida acaba, ele retransmite aí para ter uma melhor análise, tá? E é isso que eu faço muitas das vezes, né? Acompanhando para tentar, digamos, depois que passa e senta aquela poeira, a gente vai olhar quem foi a melhor dinâmica, o que aconteceu, o Clube do Remo mudou, qual foi a mudança que teve. Fato é, gente, que o Clube do Remo vai aos poucos incrementando a maneira Antônio Oliveira de se postar em campo, de defender. Inclusive na sua altiva ele falou sobre isso, falou sobre o Clube do Remo ainda sofrer muito e deixar o Marcelo Rangel não se vira nos 30 lá atrás. Né? Então ele fala que ele está tentando corrigir isso, porque até uma característica das suas equipes é justamente o setor defensivo. E a gente viu ali uma certa tentativa ontem, até com os zagueiros abertos, né? Os alas espetando um pouco mais, indo até o meio. E aí uma tentativa com o Pavani, que não soube suprir aquela situação de tentar dar uma melhor condição de bola. Digamos, pegar a bola de costa e tentar a virada, ou tentar uma melhor transição. Como eu falei para vocês, vocês viram muito bem como já isso faz diferença, né? Gente, fato é que o Clube do Remo chegou aí ao 23º ponto, tá? Era muito importante isso, todos nós sabíamos, todos nós estávamos torcendo para isso. Eu sei, Ricardo, eu sei que tinha muita gente que não estava torcendo, realmente né? Inclusive a gente acompanha às vezes coisas que eu já fiz ano passado. Ano passado, só para mim botar uma história para vocês, eu estava no grupo do Meu Poderoso Leão, do Jorge. Né, o Jorge é um cara gente boa, eu não conheço pessoalmente, né? Mas eu tava no grupo dele lá porque eu colhi algumas informações e tal e vi o que tava acontecendo, porque eu não tenho grupo, né? De WhatsApp. No jogo Remo e Aparecidense, gente. No jogo Remo e Aparecidense, eu saí do grupo do Jorge. Não por culpa dele, que eu não sei nem como é que ele... Uma vez até comentei com ele, eu digo, cara, eu não sei como é que tu aguenta, meu irmão. Porque é de uma negatividade, gente, em determinados momentos de certas pessoas que a gente fica... Inclusive, como eu não gravei vídeo ontem, né? Tô gravando apenas hoje. O Enos também, que eu tava acompanhando o vídeo dele do pós-jogo, né? Ouvindo só no fone, que não dá pra ficar com o celular. Aí eu tava acompanhando ele falando também fazendo os questionamentos sobre o pessoal do grupo dele. Gente, infelizmente nós estamos rodeados disso, tá? O pessoal não compreendeu. Tem amigos do canal nosso aqui que a gente comenta aí. Vocês veem que eu respondo todo mundo, né? Eu só dou a primeira resposta. A segunda só se for alguma coisa mesmo, mas a primeira resposta eu sempre dou. E aí o cara falou, o pessoal não conhece o Clube do Remo, eu acho. Eles estão achando que é só vitória, vitória, vitória e vitória. Quem dera fosse, gente. Porém, ele diz até essa nova geração, que é criada por nós, né? Porque às vezes eu falo assim sobre geração, aí o pessoal fala, mas essa nova geração, quem é que está criando essa nova geração? Quem é que está criando ela? Somos nós. Né? Todos nós aqui já estamos na casinha dos 40 e pouco, alguns batendo 50, outros já se aposentando, mas estamos tudo na mesma casinha, gente. Então aí ficam, essa nova geração é a gente que criou, é a gente que criou ela, né? Então ele até falou sobre isso, a nova geração parece que quer ver o Clube do Remo, só acha que o Clube do Remo vai estar na Série A e não sei o que, entendeu? A gente sabe
né, que tem essas situações. Eu quando eu trago para você a situação do canal, é o que a diretoria passa para nós, é a perspectiva dos diretores passada, não é sonho, não é ilusão, não é realismo, é apenas que a diretoria passa essa condição de querer buscar o acesso para melhor estruturar o Clube do Remo. E a gente passa para vocês, na nossa visão, é claro. Entendeu? Aí às vezes o cara diz, eu vou jogar água no teu sonho, vou apagar o teu sonho. Não existe sonho, meu amigo. Existe trabalho e desempenho, e o fato é que a gente está buscando isso. Como eu falo sempre para vocês, toda vez que vocês verem meus vídeos no dia do jogo, é um vídeo positivamente, gente. Não interessa se for com o Viseu, com quem for, né? Que a gente cita logo o Viseu porque o Viseu é bastante visado. Não interessa quem for. O que interessa é que eu quero o resultado. Fora ou dentro de casa. É claro que o time jogando bem, ele vai estar mais próximo da vitória. Se ele jogar mal, ele vai estar mais distante. Porém, é plausível de acontecer. Tá? Às vezes dizem que não tem justiça no futebol. Nós tivemos 2 lances que foram cruciais pra gente. O lance do pênalti, porém já tínhamos tido um lance anterior, quando o Clube do Remo melhora no segundo tempo. Tá? Porque no primeiro tempo foi uma água. Foi uma água. O lado direito do Clube do Remo, com o envolvimento do Marcelinho, do Pavani e do Janderson, muito fraco. O Pavani mesmo não se encontrou jogando mais um pouco avançado. Né? O Pavani só sabe sair com a bola nos pés, então ele tem que jogar mais recuado. Porém, tem que se adequar ao que o treinador pede. E ele tem um bom passe, porém ele não consegue segurar a bola e uma melhor visão de jogo. É aí que está o problema, tá? Do Pavani. O Marcelinho, gente, infelizmente ele está numa decrescente. Eu não sei se foi a quantidade de jogos, a gente até trouxe quantos jogos ele fez, mas é aquilo. E o Janderson, depois da contusão, diminuiu bastante seu ritmo. Porém, tem peças que agregam. Tem peças que agregam, gente. Tanto que no primeiro tempo foi aquela situação. O Clube do Remo no sufoco. Marcelo Rangel fazendo aí, parece, 6 defesas decisivas. Tá? E com isso cortando os ímpetos do adversário. Mas é aquilo. Né? Se você não se estrutura melhor, né? Inclusive o treinador fala sobre isso. Ele dá uma resposta e diz que a gente pega a estruturação de todos os jogadores. Quem pode desempenhar uma máxima de tempo e quem não pode, a gente vai colocando, e para não mexer tanto na estrutura. Qualquer um faria isso. Ninguém chegaria no Clube do Remo loucamente e tentando implementar um time desentrosado. Vocês veem que o Clube do Remo é rapaz simples, com jogadores que já se conhecem, já passaram 2 temporadas aí, 2 intertemporadas no caso, juntos jogando, e ainda tem a situação de erro do próprio Luan Martins ali, que erra bastante passe. Tá? Mas esse jogo ele não errou tanto, gente. Ele tentou ali 47, ele acertou 47 de 53. Então tá numa média boa ainda aí, dentro do padrão, né? Mas aí tem certos erros que, meu Deus, deixa a gente assim, com os nervos à flor da pele. Fato é, gente, que o Clube do Remo no primeiro tempo foi um, no segundo tempo com as mudanças foi outro. É essa a situação que a gente tem que ver. É essa a situação que a gente tem que começar a assistir do Clube do Remo. Eu falo pra vocês, mas tem gente que não concorda, e a gente vai para redes sociais também, então lá. Os poucos que entendem, que compreendem o futebol, que hoje ele é muitas das vezes mais marcado do que propriamente o jogador com a bola nos pés. Olha, quanto tempo o Kaká parou de jogar? Faz anos, né? Pega uma entrevista do Kaká, onde ele diz quanto tempo ele pegava na bola no time do Milan. No time do Milan. Há quanto tempo? Ele mesmo fala lá, era 3 minutos que eu pegava na bola durante o jogo todinho. Então ele procurou se aperfeiçoar dentro desses 3 minutos dele. 3 minutos, gente. De 90 minutos, com mais os acréscimos, 100 minutos aí. É muito pouco, né? Porém, tem jogadores que performam mais com ela. E uns sabem melhor sair e outros não sabem. Tanto que quando o Clube do Remo faz as mexidas ontem, né, nós estávamos torcendo, eu também estava torcendo para a entrada do Jadson. O Jadson dá uma melhor dinâmica no meio campo. Entra Jadson e entra Viseu, pronto. Pronto, gente. Qual foi o segredo aí? Pegue o retrospecto do Viseu e o Pedro Rocha jogando junto. Peguem o retrospecto do Viseu e o Pedro Rocha jogando junto. Mas não querem, né? Não, vocês não querem. Não querem, eu sei. Não, o Viseu tem que estar fora. É muito caro para muito pouco. Mas não sei quem iludiu também o torcedor que o Viseu era artilheiro, né? Não sei. Eu não sei dizer quem iludiu, né? Viseu nunca foi artilheiro. Acho que a melhor temporada dele foi no Sub-20 do Flamengo ainda.
Mas nem isso foi artilheiro lá. Fato é que realmente é pouco por que ele faz. Porém, ele consegue fazer o que o Adailton não faz. É aí que está o segredo. O Adailton não consegue realizar aquela frente de bola puxando a marcação para a entrada tanto do Pedro Rocha como quem aparece de trás. Ele chama isso. O próprio jogador do Atlético que entrou ontem, aquele grandão lá, o Ronaldo, ele chama isso também. Tanto que ele aparece naquela bola com o Camutanga, quando ele faz o gol, ele que chamou a marcação. Ele tá sozinho ali na frente. E no chutão, a bola foi para ele, ficou aquela indecisão entre o Marcelo Rangel e o Camutanga. Gol dos caras. Tá explicado? É a mesma coisa o Viseu, quase. Né? Claro, gente, com as suas devidas venhas. Porém, ele puxa a marcação. E pronto. Aí o Pedro Rocha, olha, um abraço, papai. E agora eu tô em casa. E aí ele começa a destacar. Ele vai destacando no primeiro tempo, porém seu futebol tá preso ali. Tá preso naquele canto. Vocês podem ver a distância entre ele e o Adailton. Quando entra o Viseu e o próprio Marrone também, que é excelente, pronto, meu irmão. Aí você faz aquela situação de preenchimento ali, uma aproximação, pronto, tá aí. Vocês pegam o lance do segundo gol do Clube do Remo, quando o Jadson pega, ele sai daqui da intermediária e recebe do Pedro Costa, né, que entrou no lugar do Marcelinho, deu uma melhor segurança ali, tá? Apesar de Pedro Costa também rotacionar muito abaixo, né, eu não vejo, ele na altura, ele é alto, teve um cabeceio que foi entre ele e o Camutanga, ele e o Klaus ali, o cara cabeceou sozinho. Então, gente, o que ele faz? Recebe no meio, toca o Pedro Rocha e passa por trás do Pedro Rocha para pegar, para fazer o cruzamento lá atrás. Ela chuta, o goleiro bate para frente, o zagueiro tenta tirar, Pedro Rocha limpa um pouco e foi feliz também que ela resvalou no zagueiro, que o goleiro talvez estivesse naquela bola ou talvez não. Pronto, era o gol do Clube do Remo. Já tínhamos feito um lance lindo daquele lançamento que o Marrone recebeu. O cara disse que não foi, mas foi pênalti, gente. Ele toca. Ele foi imprudente naquele se jogar na área. Todo goleiro sabe quando ele faz isso aí é imprudência. Porque o atacante vai tocar nela, mas um pouco para frente, pronto. É pênalti, né? Mas ficamos aí. Entendeu, gente? Então vocês podem ver que o Clube do Remo teve uma virada nos 43 e no último minuto do segundo tempo. Pronto. Entendeu? Então o futebol é feito disso. Tem desse tipo de situações. Ah, mas era o time que estava na vice-lanterna, não sei o quê. Esse time ganhou o Goiás lá dentro e com autoridade, gente. O problema é que para algumas pessoas, que quando trata de Clube do Remo, ela é diminuta. Para mim é problema cognitivo ou problema pessoal mesmo, que ela acaba descontando em certas situações. Ela não vê nada. Ela não vê o copo meio cheio. Ela não vê que o Clube do Remo está com 23 pontos aí, com a probabilidade de chegar a 48, a 38, né, que é 15, com mais 23, 38. Tem 3 vezes 5, 15, tem 5 jogos ainda para terminar. 5 jogos ainda para terminar. 3 vezes 5, 15, 38 pontos. Eu sei que não vamos conseguir isso, gente. Quiçá no máximo, vamos fazer o dever de casa e chegar aos 31. Aos 31, isso. Quiçá no máximo. Quiçá. Mas o trabalho vai sendo feito. As peças vão sendo encaixadas. Vai dando ritmo de jogo para alguns jogadores. O Marrone mesmo tá aí. Quanto tempo não vinha se preenchendo desse jeito? Agora sim, jogou daquele ladinho onde ele gosta de jogar, cortando para dentro. Apareceu. Aproximação. Tá? Longe da gente aqui no canal defender o Viseu. Mas ele puxou a marcação. Você abre espaço. Pedro Rocha aparece. Jadson aparece. Pronto, gente. Pronto. Ah, Ricardo, mas o adversário, ele cansou. A gente falou que ele cansava. A intensidade do Atlético é tão grande no começo do jogo que depois eles vão cansando. Todos os jogos eles fazem isso. Todos os jogos eles fazem isso, gente. Todo jogo do Atlético ele faz isso. Todo jogo do Atlético ele faz esse tipo de intensidade e depois ele vai baixando os ímpetos. Tem jogadores rápidos, mas é um time muito jovem e inexperiente. É um dos seus problemas. E toma bastante gol. Né? É a defesa mais vazada do campeonato. Fato é, galera, que antes de ir para cada um, o Clube do Remo aí ficou em posse de bola com o Atlético 56% contra 44%. Vocês podem ver que o Clube do Remo igualou mais um pouco, porque o primeiro tempo terminou 60-40, tá? Chutes. Chutes aí foram 20 chutes do Atlético, olha aí.
a diferença. Contra 6 do Clube do Remo, com grande defesa, 8 do Rangel. 8 defesas do Rangel contra apenas uma do goleiro do Atlético. Acho que foi até aquela no lance que ele rebate para frente. Tá? Teve duas defesas dele lá. Teve uma que foi no carrinho do Marrone, vocês lembram? Que ele defendeu. E teve aquela que o Jadson chutou em cima dele lá. Então foram 2 defesas. Tá? Não que diminua a nossa falta de ímpeto nessas horas, tá, gente? Tá? Escanteios foram 10-2. No começo do jogo o time acelerou bastante, ganhando bastante escanteio. O Clube do Remo com apenas 2 escanteios, né? Faltas cometidas foram 16 do Clube do Remo contra 9 do adversário. Passes foram 421 do Atlético contra 338 do Clube do Remo. Vocês notaram que o Clube do Remo performou muito abaixo, principalmente se tratando do primeiro tempo. Quando entram as peças, elas corrigem em certos determinados setores, principalmente a entrada do Jadson, e aí melhora o futebol do Luan, melhora o futebol do Pedro Castro. Por quê? Porque todos têm a sua peculiaridade, pode-se dizer assim. Peculiaridade, gente. E é essa compreensão que a gente tem que trazer. Provavelmente se tratando do esquema tático. Vocês viram que em certas horas o Clube do Remo estava com essa saída aqui, ó. 3 defensores com 2 volantes aqui barra meia para saída melhor de bola para o nosso ataque. Teve momentos que o Clube do Remo estava assim. Então já é a característica dele. Teve momentos que o Clube do Remo abria os dois zagueiros, passava a bola pro Rangel aqui no meio, uma saída com o pé. E o Clube do Remo teve a saída baixa também, entendeu? Então teve um momento que o Clube do Remo marcou mais alto, aí a gente vai depender de estudos mais dinâmicos para a gente estar vendo como é que tá a situação, tá? Fato é, gente, que indo para o seu quadra 1, para o seu quadra qual, Marcelo Rangel, mais um jogo excelente, temos um excelente goleiro, tá? Foram aí... Ele teve 7 passes e ele acertou, de 7 passes ele acertou 4, né? Naquela saída de bola ali, tá? Também tivemos ali o Klaus, um jogo, falta um pouco do aéreo, mas é um jogo que passa tranquilidade. Hoje não sofreu tanto do seu lado, mas tinha melhores lances que devia ter tido melhor sorte. Foi um jogo razoável do Klaus aí, gente. Um jogo razoável, tá? O Reinaldo estava indo bem, até que sentiu, né? O adutor, tá? Até o momento dizem que é isso, tá? Fato é que estava indo bem no jogo, ele teve 41 ações com a bola. De passes, ele teve 32 passes e acertou 31, tá? Então performou bem ali naquela condição que é dada a ele. Ações do Klaus, olha, o Klaus teve 47 ações, de 32 passes e acertou 32, tem um bom passe, tá? Indo para a lateral direito, o Marcelinho. O Marcelinho que vem oscilando bastante, teve aí ações com a bola, 28 ações com a bola, passes, dos 17 que ele tentou, ele acertou 8, né? Cruzamento, gente, olha, cruzamento do nosso lateral, de 2 ele acertou 1, passe longo, de 3 ele acertou 1, tá? Aí depois entrou no seu lugar o Pedro Costa, já passando para ele, de 7 passes, de 8 passes ele acertou 7, cruzamento nenhum, tá? Ações, teve 12 ações com a bola, então ele já ficou mais contido ali na defensiva, até para pagar o ímpeto mesmo, porque aquele cara destruiu o Marcelinho no primeiro tempo, tá? Indo para o Sávio que estava um pouco performando fora assim de coisa, o Marcelinho foi mal, tá, gente? E o Pedro Costa é aquilo. O Sávio, mais ou menos razoável, teve 77 ações com a bola passa muito no pé do Sávio, tá? De 44 passes ele acertou 36, tá? Nenhum cruzamento na área, tá? De 6 cruzamentos que ele tentou, ele errou todos, entendeu? Então tem que corrigir isso, sabe? Tem hora que ele oscila tão para baixo que a gente até se surpreende. O Luan no meio campo. Lembrando, o Camutanga entrou no lugar do Reinaldo, tá? O Camutanga teve 17 ações, de 14 passes ele acertou os 14, porém estava performando um pouco destoado do time todo, assim como o Pedro Costa, tá? O que entraram no segundo tempo. O Luan. O Luan, gente, ele foi razoavelmente bem naquilo que ele sabe fazer e naquilo que ele pode fazer. O Luan tem um bom passe? Tem. Teve 65 ações com a bola, vocês sabem que a bola passa muito nos volantes do Clube do Remo, tá? Passes, de 52 ele acertou 42, então 47, então ele errou 5 passes ali, tá? Então dá um melhor retrospecto sobre o que o Luan vem fazendo naquele meio campo, porém muitas das vezes chega atrasado, a marcação dele ainda é muito folgada e deixa muito a desejar. Pedro Castro,
que era o outro volante. Pedro Castro, gente, teve aí 50 ações com a bola, de 30 passes ele acertou 25 e teve uma perda de 9 bolas. O Pedro Castro, ele se porta mais como um diminuidor de espaço, não chega tão à frente para chutar, não chuta no gol, na verdade, que isso falta muito no clube do Remo, é um dos clubes que menos chuta gol, e isso faz muita falta em determinado momento do jogo. Então jogou o jogo todo, vamos lá dizer que contribuiu com o seu trabalho. O Pavani, gente, o Pavani até sua saída tinha tido 2 perdas de bola, tá sendo que de 7 passes ele acertou 7, né? Então tem aí uma boa altiva dele, porém estava performando muito abaixo, se escondeu do jogo, tá? No seu lugar entrou o Jadson, que foi excelente do começo ao fim do que entrou, 25 ações com a bola, de 19 passes acertou 18, teve uma perda, vocês lembram que tem uma perda ali no meio campo, ele até fala que ele estava nervoso no começo e tal, com receio, né, gente? O Jadson, o acidente dele foi o que dá critério com um acidente de moto, gente. Pra vocês terem ideia da intensidade que bateu o cérebro dele, né? Mas foi excelente o Jadson, tá? O Janderson, mais uma partida abaixo, de 26 ações que teve com a bola, de 18 passes errou 9, teve uma perda de 14 bolas ali, então tá ruim o Janderson, tá, gente? No seu lugar entrou o Marrone, que surpreendeu a todos. Olha as ações do Marrone, 8 ações com a bola só, e apareceu muito mais no jogo, né? De passes, 3 passes, gente. Dos 3 passes que ele tentou, os 3 ele acertou, tá? Perda de bola foi 2, tá? Teve aí um chute a gol, né? Que o clube do Remo, vocês puderam ver que o Pavani não chutou, o Jadson não chutou, então a gente trouxe para vocês essa dinâmica aí, tá? Na outra ponta, que era o Pedro Rocha, teve 36 ações com a bola, de 17 passes, ele acertou 13, 14 passes aqui, tá? Teve 7 bolas de perda, teve 2 chutes a gol e 2 com gol, né, gente? Tá? Então o Pedro Rocha performou muito bem depois da entrada do Viseu, principalmente do Jadson, tá? Que abriu muito espaço para ele. E aí a melhor dinâmica com o Marrone ali na frente, o clube do Remo evoluiu muito e aí apareceu o melhor futebol do Pedro Rocha, com oportunidades e se tornando até o artilheiro principal com 8 gols até o momento, tá, gente? O Adailton, gente. O Adailton é aquilo, o Adailton é para segundo tempo, jogador de explosão, é pouco. Para uma Série B é pouco demais, entendeu? É pouco demais, o Adailton, a explosão dele se acaba no meio do jogo, aí tem hora que ele tá apagado, olha, ele teve 12 ações durante o jogo, de passes, de 7 passes que ele tentou, ele acertou 5, tá? Então, destoava um pouquinho ali na frente e não pressionava o adversário quando entra no seu lugar o Viseu, tá? Que teve ali 11 ações com a bola, de passes de 5 ele acertou 3, tá? Teve uma perda de 4 bolas ali, mas é um cara que puxou a marcação, menos isso ele puxou. Ah, Ricardo, é mesmo que botar um poste lá na frente parado, mas estava lá. Ao contrário do Adailton, que não mostrou nada, né, gente? Não mostrou nada. Então, pra mim, até esse momento agora, é o trabalho que está iniciando, é o terceiro treinador do Clube do Remo, vocês têm que olhar muito para isso. É o terceiro treinador do Clube do Remo esse ano, tá? E tivemos mudanças estruturais que nós sentimos. Porém, agora é uma hora de uma retomada, tá? Para encerrar, gente, tivemos aí ontem mais 4 jogos com visitantes indigestos, né? Primeiro foi o Clube do Remo que ganhou o Atlético. O Clube do Remo assim ficando na 5ª posição, o Atlético foi para 19, né? O Volta Redonda ganhou o Operário, que vinha de vitória, tá? O Operário assim ficando na 14ª posição e o Volta Redonda em 16º, 16º. Tá? O outro jogo que tivemos ontem foi Chape e Goiás. Olha aí o Goiás. Olha o Goiás aí. Perdeu do Atlético dentro do seu domínio, vinha de 2 derrotas e ganhou a Chape. Ganhou a Chapecoense dentro da sua casa. Então ganhou por 2-1, assumindo novamente a liderança e a Chapecoense ficando em 10º lugar. Tá? O outro jogo para fechar ontem à noite foi Novo Horizontino e Amazonas. Olha aí o Amazonas empatando lá em Novo Horizontino com um time que quase não perde, gente. Dentro do seu domínio, Novo Horizontino é rei. Tá aí. Perdeu um ponto para o Amazonas, para vocês terem uma ideia como o campeonato vai se encaminhando, né? Com isso, o Amazonas ficou em 17º lugar e o Novo Horizontino foi para 3ª posição, tá, gente? Com 26 pontos, o Amazonas foi a 14.
Hoje, para encerrar a rodada, teremos Mucura e Ferroviária. Com certeza a Ferroviária vai ganhar da Mucura e nós vamos se alegar aí para completar a nossa semana, que teve uma semana boa de começo, tá? E Cuiabá e Botafogo de São Paulo. Aconselho, acompanhe o jogo do Cuiabá. Por quê, gente? A gente tem que acompanhar os nossos adversários, principalmente agora, que tá bem morninho ainda aí, né? Você acompanhando o Cuiabá hoje, ele joga com o Clube do Remo no próximo sábado. E você vai saber qual a maneira de jogar, e aí você vai até dar sugestões melhores dentro da performance do adversário, tá? Fato é, galera, que nós lutamos para vencer esse jogo. Quando o Pedro Rocha faz o gol do pênalti, ele corre, pega a bola, leva ao meio campo. Isso é o que? A ideia de querer vencer e saber que dá pra gente chegar, tanto que a gente chegou. Fato é, gente, que eu entendo quem discorda, quem concorda e quem discorda de novo. Fato é que o Clube do Remo segue em frente. Comigo discordando, comigo concordando, com você discordando, com você não concordando. O Remo vai seguindo o seu trabalho. E a gente tem que torcer para que dê certo. Eu torço todo dia para que dê certo, tá? Foi um jogo nervoso para mim, confesso a vocês. Porém, foi um jogo que deu jeito. Eu fiz esse videozinho agora à tarde porque eu de manhã tive que passar no dentista. E aí demorei pra caramba lá, saí de lá quase meio-dia. E aí, agora que eu desenrolei um tempo, tá, gente? Então, qualquer coisa aí, eu vou trazer outro vídeo atualizando melhor a gente, até porque o Reinaldo saiu sentindo o adutor, né? O Clube do Remo que folga nessa segunda-feira e começa os trabalhos a partir da terça-feira, 9h30 da manhã, e vai treinar terça, quarta, quinta. Sexta-feira faz o apronto para concentrar para o jogo de sábado no Mangueirão. Todos os caminhos levarão a esse jogo, e com certeza o Clube do Remo fará esse jogo de 6 pontos, porque o Cuiabá é um dos que está ali na sexta posição, já que o Clube do Remo está na quinta, ele cai para a sexta, disputando ponto a ponto com o Clube do Remo. Ele vem nesse momento, até agora, quando ele fala, com 21 pontos. Joga nos seus domínios contra um Botafogo que vem tentando uma recuperação. Vamos ver. Galera, forte abraço a todos, valeu!